Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4, Isaías 6, versículo 3. Diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse, capítulo 4, o seu versículo 8. Diz: E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meus irmãos podem sentar. Devemos dar graças a Deus sempre e sempre. Amém, irmãos? Sempre devemos dar graças a Deus, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. É chegado o momento de mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus, e necessário nos é que prestemos a máxima atenção. Às vezes tenho dito que a atenção na casa de Deus não é conveniência, é algo de obrigatoriedade. Prestar atenção, ficar atento na casa de Deus não é uma questão de conveniência, é uma questão de obrigatoriedade. Os textos que nós lemos são textos até um certo ponto claros. E nos dois textos nós encontramos coisas que um ser humano viu, mas são coisas que ele viu no além. Tanto o Isaías 6 quanto o Apocalipse 8 são coisas que eles viram com olhos espirituais, não viram assim com esses olhos. Eles são coisas que foram vistas no além. São coisas que com os nossos olhos carnais não são possíveis de serem vistas. Mas com olhos espirituais, com o poder de Deus, com a permissão de Deus, é possível enxergar. Então, tal como os irmãos sabem, tal como a igreja sabe, ultimamente temos vindo a aprender a respeito de atributos de Deus. Começamos a aprender a respeito dos incomunicáveis, agora estamos nos comunicáveis. E há um ponto que é necessário entender a respeito da diferença entre os incomunicáveis e os comunicáveis. É que os atributos incomunicáveis servem para sabermos como é que Deus é e como é que Deus age. Já os atributos comunicáveis têm alguma coisa que os incomunicáveis não têm. É que os atributos comunicáveis de Deus
são a prova absoluta de analisarmos se alguém tem Deus ou não, ou se a igreja tem Deus ou não. Ou seja, falamos de amor, falamos de justiça, falamos de fidelidade, falamos de santidade. Esses atributos, se não existirem em mim, então não sou cristão. Esses atributos, se não existirem na igreja, então a igreja não é igreja. Se a igreja é igreja, então é igreja falsa. Ou seja, os atributos comunicáveis de Deus identificam de uma forma absoluta quem pertence a Deus. De uma forma absoluta. É possível desqualificar alguém como crente, mesmo tendo uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de cultuar. É possível desqualificar alguém como cristão, mesmo que tal pessoa pregue bem, mesmo que tal pessoa fale bonito. Mas não é possível desqualificar alguém como cristão, tendo amor, tendo justiça, tendo santidade, tendo fidelidade e tendo outros atributos comunicáveis de Deus. Não é possível. Isso nos ajuda a nos analisarmos também se nós estamos em Deus ou não, porque o que determina de uma forma absoluta, repito, de uma forma absoluta, digo absoluta porque hoje os crentes têm a relativizar tudo. Nesse contexto, não tem nada a ver com depende. Aí a questão depende e não tem nada a ver. Se a igreja não tem os atributos comunicáveis de Deus, então não é igreja. Se o irmão não tem os atributos comunicáveis de Deus, então não é irmão. É preciso atentarmos nesse aspecto. Os textos que nós abrimos falam a respeito de santidade de Deus. E é a respeito desse assunto que nós vamos estar a falar no dia de hoje. Santidade de Deus. Quer dizer que Deus é santo. Deus é santo. Jeová é santo. Agora, a definição de santo, podemos dizer que pessoa ser santa é pessoa separada do pecado e do mal. Deus é santo, significa que Deus é separado do pecado e é separado do mal. Um dos aspectos que eu quero que os irmãos percebam é que geralmente o termo pecado utiliza-se mais no campo teológico. Quando o assunto é Bíblia, utiliza-se o termo pecado. Na lei, não utilizam o termo pecado, utilizam o termo crime, termo ilícitos penais, outros termos. Mas quando o assunto é teologia, quando o assunto é Bíblia, o termo é pecado. Ou seja, o termo pecado é um termo santo. Ou seja, é um termo que refere-se apenas a coisas espirituais. Por isso é que, quando refere-se a erros de natureza sociológica ou a erros de natureza psicológica, não se utiliza o termo pecado. O termo pecado é um termo que só se utiliza quando o assunto é Bíblia. Só se utiliza quando o assunto é Deus. Só se utiliza quando o assunto é teologia. Agora, Deus é santo. Deus é separado do pecado. Deus é separado do mal.
é um assunto de muita importância. É um assunto de muita importância. Agora, quando se fala sobre santidade, fala-se de consagração, fala-se de purificação. Quando se fala que Deus é santo, fala-se que Deus é separado do pecado. Deus não peca e nem pode pecar. Deus não peca e não pode pecar. Não existe uma possibilidade de Deus cometer pecado. Então, pelo fato de não existir uma possibilidade de Deus cometer pecado, então Deus é santo na sua essência. Quer dizer, a natureza de Deus é uma natureza santa. Agora, falando de natureza santa, é necessário que os irmãos saibam que existe santidade por essência e existe santidade adquirida. Depois vamos tocar aí. É o seguinte: Deus, ninguém lhe santificou. Ninguém santificou Deus. Ninguém tornou Deus santo. Deus, ele é santo por ele mesmo. A natureza dele é de santidade. A santidade de Deus, Deus não recebeu de outrem, porque não há outro que está acima, que está além de Deus. Como não há outro que está acima, que está além de Deus, então Deus é santo em si mesmo. É diferente dos anjos e é diferente de nós. Os anjos também são santos. Nós também somos santos. Nós cristãos também somos santos. Os anjos são santos. Só que a definição de santidade nos anjos, a definição de santidade em nós e a definição de santidade em Deus é diferente. Nós precisamos perceber que quando se fala de santidade em Deus, é diferente de santidade nos anjos. É diferente de santidade nos cristãos. A diferença consta na essência. É que Deus, por ele mesmo, é santo. Deus não adquiriu santidade. Deus, ele é santo na sua essência. Agora, Deus atribuiu a santidade aos anjos, atribuiu a santidade a nós homens. A santidade dos anjos é uma santidade atribuída. Deus, ao criar os anjos, lhes deu a santidade, lhes deu a natureza santa, e é diferente de Deus. Por isso que eu estou a ser repetitivo, que quando se diz que santo é aquela pessoa que não peca e não pode pecar, essa definição aplica-se somente a Deus. A definição de que santo é pessoa que não peca e não pode pecar, essa definição cabe apenas a Deus. Porque por hoje, muita gente, até alguns crentes, quando se fala que eu sou santo, se escandaliza. No mundo é pior. Porque o mundo tem um entendimento de ser santo, que santo é aquele que não peca. Estão certos, mas não estão totalmente certos. Essa definição aplica-se somente a Deus. Então, os dois textos que nós lemos, nós conseguimos ver anjos. Isso em Isaías. Em Apocalipse, nós conseguimos ver alguns animais que estão ao redor do trono de Deus e que o trabalho deles é e será somente anunciar a santidade de Deus. Por isso que eles proclamavam: Santo, Santo,
santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Eles não se cansam em manifestar a santidade de Deus. Então, ser santo significa ser separado do pecado. Ser santo significa ser separado do mal. Então, Deus não peca, nunca pecou e nunca vai pecar. Por isso é que se diz que Deus é santo. Agora, questão mal. Deus não comete mal. Deus não é mau. Deus nunca cometeu maldade. Até porque um dos atributos de Deus, também comunicáveis, é que Deus é bom. Bondade de Deus. Deus é bom na sua essência. E Deus sendo bom na sua essência, Deus não pode cometer maldade. Deus não pode cometer maldade por ele ser bom na sua essência. Agora, quando Deus mata, quando Deus fere, é aquilo que aprendemos domingo passado, Deus estará sendo justo. Existe diferença ser mau e ser justo. Se um homem matar, cometeu maldade. Mas se Deus matar, Deus não cometeu maldade, cometeu justiça. Fez justiça. Como Deus dá a vida, Ele é o único que tem o poder de tirar a vida. Então, Deus quando mata, não cometeu maldade. Deus quando mata, foi justo. Então, as pessoas às vezes tendem a interpretar mal fator justiça e fator maldade. São coisas diferentes. Somente cabe a Deus matar. Ninguém tem o poder de tirar a vida de outro. Aí, os nossos irmãos angolanos que, quando dão conta que alguém é extremamente perigoso na sociedade, chegam, matam, esses depois vão se ver com Deus. Não interessa o que diz a lei humana, o que diz a Constituição, o que diz o Código não sei lá mais quanto, mas ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. Ninguém. Só Deus. Agora, se alguém, por leis humanas, se alguém fez uma lei que alguém, quando é altamente perigoso, está dando muito trabalho na polícia, toda hora cadeia, então uma questão de se livrar dele é matá-lo, essas pessoas que estão a matar depois vão se ver com Deus. Porque só Deus é que tem, mas só Deus é que tem o poder de tirar a vida. E Deus, quando tira a vida, tal como estou a dizer, Deus age de forma santa. Ou seja, Deus, quando mata, também está a ser santo. Deus, quando mata, também está a ser santo. Por quê? Deus, para salvaguardar a sua santidade, Deus praticamente para manifestar a sua santidade, Deus tem de ser justo. E se segundo a justiça de Deus é matar, Deus vai matar. Mas o ato de Deus matar não tem nada a ver com maldade. Então, Deus é santo por sua essência. Deus está distante, está muito distante do pecado. Deus está muito distante de cometer o mal. Então, é por ali. Vamos abrir Job, vamos em Job, capítulo 15. Jó, capítulo 15, versículo 14. Diz assim: que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os seus
são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe a iniquidade como água. É o seguinte, irmãos, esses textos, quero pegar esses textos para manifestar alguma coisa. Nenhuma criatura está no nível de santidade de Deus. Os céus nos céus não há depravação. Amém. Depravação está aqui na terra. Os céus é terra santa. Onde habita Deus é terra santa. Mas aqui o texto está a trazer alguma coisa aqui. Para Deus, os céus não são puros, não são santos. Ou seja, no nível de Deus, nada é puro tal como ele é. Quer dizer, os céus são puros. Percebam-me, os céus são puros. Mas Deus não consegue enxergar pureza nos céus tal como há nele. Por quê? Porque nele a pureza é por essência. Em toda coisa criada, em todo ser criado, a santidade, a pureza é diferente. Por quê? Porque é uma pureza recebida, é uma pureza adquirida. Logo, não há criatura, não há lua, não há sol, não há céu, não há uma outra criatura que está em pé de igualdade com Deus no que tange a santidade. Por isso que ali está a dizer a respeito dos céus, questão homem, já não se fala, porque está a dizer que o homem é pecador e toda hora peca, bebe, comete pecado, comete iniquidade, como se bebe água. Então, com esse texto, quero mostrar aos irmãos que nenhuma criatura, independentemente se carnal ou espiritual, está em pé de igualdade com Deus na questão santidade. Quer dizer que Deus está mais acima. Quer dizer que a santidade de Deus é impossível uma criatura alcançar. Por quê? Porque a santidade de Deus é uma santidade por essência. Por isso que no princípio eu disse que ninguém santificou Deus. Deus ninguém lhe santificou. Agora, o texto está a falar de pureza. Pureza e santidade, digamos que não tem muita diferença. São termos sinônimos. Deus é puro, Deus é santo. São coisas sinônimas, entendo eu. Então, havendo purificação a santificação, havendo santificação a purificação. Então, é no sentido de que não há criatura em pé de igualdade com relação a Deus no que tange a santidade. E Deus é santo por essência e Deus não pode cometer pecado. Deus está muito distante de cometer pecado. Aqui mesmo em Jó, capítulo 34, Jó 34, versículo 10, diz assim: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Aquilo que eu estava a dizer, Deus não peca,
nunca pecará e nunca pecou. Em nada que Deus faz, mas em nada que Deus faz há pecado. Deus, em tudo que fez, em tudo que faz e em tudo que fará, jamais cometerá pecado, jamais cometerá impiedade, nunca vai se proceder de uma forma ímpia, nunca vai se proceder de uma forma tortuosa, nunca. Por quê? Porque Deus é santo na sua essência. Deus é santo na sua essência. Agora, a santidade dos anjos não se tira a possibilidade de cometerem pecado. Agora, a nossa santidade já nem preciso falar. A nossa santidade já não preciso mais falar. Os irmãos sabem. Agora, aqui o texto está a dizer que longe de Deus a impiedade. Quer dizer que Deus não comete pecado. Deus não comete impiedade. Todos os caminhos do Senhor, todas as obras do Senhor são retas, são corretas, são puras, são limpas. Em nenhum momento Deus comete e cometerá pecado. Em nenhum momento. Por mais que em alguns momentos a pessoa possa pensar que Deus agiu mal, Deus nunca age mal. Deus nunca age mal. Por isso que eu trouxe aquele parênteses aquele parênteses que tem a ver com a justiça de Deus, de que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, a uns coisa boa, a uns coisa má. Só que essa coisa má não se interpreta como se aquele que está a dar está a cometer maldade. Referindo-se de Deus. Por isso que eu disse que, por exemplo, do Deuteronômio 32, 39 vai dizer que eu firo e eu saro. Eu faço viver e eu mato. Então, Deus, ao ferir, não comete nenhuma maldade. Ao matar, não comete nenhuma maldade. Deus, quando no Antigo Testamento mandou matar o povo, usou muita gente. Quando Deus mandou matar, Deus não cometeu nenhuma maldade. Psicologicamente isso pode complicar muita gente. Mas o bom é que aqui não estamos nas aulas de psicologia, não é isso? Aqui não estamos nas aulas de psicologia, aqui o assunto não é psicologia, aqui o assunto é Bíblia. E o conhecimento bíblico está acima de toda a ciência. Então, Deus ao mandar matar, Deus não comete nenhuma maldade. Deus simplesmente pratica a justiça. A justiça. Por isso que eu disse que o homem matar comete maldade, mas Deus matar pratica a justiça. A não ser que Deus me mande matar. Porque é possível Deus me aparecer, falar, Albino, vai na casa do fulano, mata todos. É possível. Isso é possível. Então, eu vou sair da minha casa, Deus já vai me falar se eu vou matar com arma, se é com arma, se eu vou conseguir com a minha própria arma, se vou lhe explicar, se vou utilizar a faca da minha casa. O que é meu é cumprir a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é que Albino vai matar todos daquela casa. Então eu pego a faca, chego lá, mato. E eu não vou precisar fugir. Mato. Depois de matar, aí já os homens do SIC vão vir. Matou. Aí a igreja também vai. Essa igreja que está ensinando mal. Que essa igreja tem que ser fechada pelo Estado? Não sabemos quando. Então, aí, na verdade, eu
vou estar preso se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, não vou estar preso. Mas o bom é que, tendo eu matado, não posso ter peso de consciência, porque é Deus quem me mandou matar. Então, os homens podem até me julgar, mas o bom é que diante de Deus estou puro, estou limpo, porque o próprio Deus é quem me mandou matar. Então, isso é possível acontecer, biblicamente, isso é possível acontecer. Então, em Deus não há impiedade. E quando a pessoa não percebe, não entende quem é Deus, em muitos momentos vai acusar Deus de que Deus agiu mal. Vai acusar Deus, Deus não está a ser justo comigo, Deus não está a ser justo comigo. Deus é padrão de justiça, como é que Deus não vai ser justo contigo? Deus não segue nenhuma lei de justiça. Não, por exemplo, cada país tem sua Constituição, código daí, código daí, código daí. Nós temos que nos submeter ao código daí, à Constituição. Deus não se submete a nenhum código, Deus não se submete a nenhuma Constituição. Ele é a Constituição, ou seja, Deus está debaixo da sua própria lei. Ele é padrão de si mesmo. Deus é padrão de si mesmo. Por isso é que é difícil o homem entender Deus tal como ele é, porque para começar é o pecado. Depois não tem mesmo como. Não tem mesmo como. Creio eu que os anjos também não entendem Deus na sua totalidade. Creio eu. Por isso que eu estou a dizer que em Deus não há pecado. Não pode existir pecado. Aqui em Salmos, vamos em Salmos 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmos 5. Vamos em Salmos 5. Salmos 5, versículo 4. Diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, esses textos só vão confirmando aquilo que já estou dizendo. Que todas as obras de Deus são santas. Não há uma gota de imundícia em uma das obras de Deus. Não há. Em todas as obras, Deus tem sido santo. Em todas as obras, Deus tem sido santo. E o Salmo 5 diz que Deus não tem prazer na iniquidade. E com ele não habita o mal. Em Deus não há mal. Não pode habitar mal em Deus. Não pode habitar mal em Deus. Não pode habitar mal em Deus por quê? Porque ele é santo na sua essência. A sua natureza é santa. Deus praticamente não tem prazer no pecado, não tem prazer na iniquidade. Deus não tem como pecar. Irmãos, pecar é para quem tem inclinação a pecado. Deus não tem inclinação a pecado. Então, como Deus não tem nenhuma inclinação a pecado, Deus só tem inclinação a coisas puras, inclinação a coisas santas. Por isso é que Deus não tem prazer na iniquidade. Deus não tem prazer na iniquidade. Deus não gosta de pecado. Deus não gosta de pecar. E não tem como pecar. Não tem como pecar. Por isso que há muitíssima diferença entre Deus e nós. Tem que existir diferença entre a criatura e o Criador. E esse também é um dos aspectos. Deus é Deus.
Ser humano é ser humano. Anjo é anjo. Tal como disse, a santidade dos anjos é uma santidade adquirida. A santidade humana é uma santidade adquirida. Nós homens, nós cristãos, sim, recebemos a santidade 2 vezes. Quando Deus nos fez, Deus nos deu a santidade. Deus nos fez santos. Depois, a raça humana caiu em pecado, a raça humana tornou-se imunda, mas Deus, pela sua bondade, nos concedeu novamente a sua santidade. Por isso é que os irmãos sabem que são atributos comunicáveis, são atributos partilháveis, são atributos que Deus dá um pouco também às suas criaturas. Então, Deus é Deus. Vamos só abrir aqui em Tiago. Vamos em Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Só o versículo 13. Tiago 1:13. Diz: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, esse é o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. O diabo, mesmo sabendo quem é Jesus, aí em Mateus 4, tentou. Pensou que Jesus cairia, mas Jesus é santo. Então, Jesus não pecou. E os fariseus, como não conheciam a natureza divina de Jesus, começaram a chamar muito Jesus. Esse é pecador, esse é pecador. E se não está guardando o sábado, é pecador, é pecador. Isso é pelo facto de não conhecerem Jesus. Porque se conhecessem que Jesus é o Deus eterno, se soubessem a divindade de Jesus, nunca o matariam e nunca, muito menos, o chamariam de pecador. Muito menos o chamariam de pecador. Há textos que os irmãos lendo vão perceber que está a referir-se a Deus como santo, há texto que está a referir-se a Jesus como santo, e há textos que já diz Espírito Santo. Bem, já diz tudo, Espírito Santo. Então, a Trindade, os três, a Bíblia chama-os, a Bíblia identifica-os como praticamente pessoas santas. Então, o Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo e o Deus Espírito Santo, tal como já disse, é mesmo santo. Então, Deus é santo em sua essência. Deus não comete, Deus não tem uma pequena probabilidade, pequena possibilidade de cometer pecado, não tem. Então, há textos que dizem que Deus não é injusto para se esquecer. Deus não é injusto para se esquecer de vós. Quer dizer que em nenhum instante, Deus comete injustiça. É que o ser humano, devido mesmo ao próprio pecado, é que maquina, ou seja, o ser humano muitas vezes quer como se fosse programar as ações de Deus. Aí, nesse momento Deus devia fazer isso, devia fazer isso. Como é que não fez? Isso é injusto. Eu mesmo também sou filho de Deus. Então, são nessas ocasiões que às vezes a pessoa pensa que Deus não está sendo justo. Como assim Deus não está sendo justo? São também pensamentos não com bases bíblicas,
mas com bases psicológicas afetadas pelo pecado. Com bases psicológicas afetadas pelo pecado, porque não é normal, não é bom, em algum momento da vida, pensarmos que Deus está a ser injusto conosco. Porque Deus jamais agirá com injustiça. Deus, tal como lemos em Salmos, todas as suas obras são santas. Até a obra de colocar os ímpios, o diabo e seus seguidores no inferno, também é uma obra santa. Então é uma questão de ouvirmos com os ouvidos espirituais. Porque se ouvirmos com os ouvidos carnais, não vamos ouvir. Não vamos entender. É uma questão de nos fazermos presentes espiritualmente, para que a coisa espiritual que estamos a receber entre no nosso espiritual. Porque se nos fizermos presente humanamente, não vamos entender o que praticamente estamos a aprender no dia de hoje. Porque a questão às vezes é essa, é que vem, senta aqui com o corpo de humano, senta aqui, ouve com ouvidos de humano, olha com olhos de humano e também quer ouvir a pregação com ouvidos de humano e logo não vai entender. Porque percebo eu que quando o assunto é espiritual, deve-se ter ouvidos espirituais. Agora, quando o assunto é uma questão de... Quando o assunto é... Eu vou vir aqui, vou começar a explicar umas coisas de biologia. Vem e ouça com os ouvidos humanos. Porque está a se falar de coisa humana. Mas como o assunto é espiritual, é necessário ter ouvidos espirituais. Porque senão, não tem mesmo como. Por isso que estou a dizer que Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Deus não é diferente de nós. Nós estamos a fugir, cometer pecado, mas o próprio desejo já anda conosco. Deus não é assim. Quer dizer, em Deus não há desejo de pecar. Assim, por isso estou a ser mais claro. Em Deus não há desejo de pecar. Desejo de pecar é em nós. Desejo de pecar em Deus não há. Plano de pecar em Deus não há. Porque o homem hoje, a depravação chegou no ponto que o homem planifica pecar. Deus não planifica pecar, não tem desejo de pecar. Os pensamentos de Deus estão muito distantes, muito distantes de cometer o mal. Por quê? Porque Ele, por essência, é santo. E Ele é o único que, por essência, é santo. Deus é o único que, por essência, é santo. E Deus, não. Como uma maneira de praticamente, é aquilo que se diz, né? Que filho de peixe é peixe, filho de cão é cão. Então, já que Deus é santo por sua essência, então os meus filhos também convém que tenham a minha natureza. Convém que tenham a minha natureza. Mas, como já sabem, não na totalidade, não é isso. Porque a criatura nunca vai chegar no nível do Cristo. Nunca. Então, é praticamente o sentido de que Deus praticamente nos concedeu também a santidade. Quando Deus nos concedeu a santidade? No momento que nós nos entregamos a Deus, no momento que nós nos oferecemos a Deus, no momento que Deus nos alcançou. Então, Deus nos concedeu praticamente a sua santidade. A sua santidade. Então, agora, a santidade de Deus indo naquilo que... o que então a santidade de Deus
serve, digamos, para nós? Quais são as implicâncias? Ou seja, o que é que isso tem a ver conosco na vida prática? A santidade de Deus. Aqui, epas, a Bíblia diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Agora, se Jesus andou de forma santa, por ser santo, então nós também temos de andar de forma santa por sermos santos. Quer dizer que a igreja, o cristão, tem de ser santo porque Deus é santo. Fonte de água suja fornece água suja. Fonte de água limpa fornece água limpa. Então, como nós emanamos de Deus, como nós viemos de Deus, como nós fomos gerados por Deus e Deus é santo, então convém que também sejamos santos. Convém que também sejamos santos. E quando fala-se de santificação, quando fala-se de santificação, não no contexto de Deus ser santo, mas santificação nos cristãos, fala-se de dois aspectos. Santificação quer dizer, uma santificação que acontece momentaneamente e uma santificação que acontece continuamente. Quer dizer, quando a pessoa crê, automaticamente torna-se santa. Mas, à medida que o tempo for passando, tem de crescer na santificação. Todos na igreja são santos. Mas também, nem todos na igreja têm o mesmo nível de santificação. Ou seja, na igreja todos são santos porque todos são cristãos. Não há cristão que não é santo. Todos os filhos de Deus são santos. Todos os cristãos são santos. Mas o crescimento na santidade é variável em cada um, em função da sua entrega a Deus. Vamos em Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1. Diz assim, o versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí está. Como aquele que nos chamou, como aquele que nos gerou, como aquele que nos criou, espiritualmente falando, porque nós fomos criados por Deus. Humanamente, mas cristãos, somos criados por Deus espiritualmente, não é isso, irmãos? Como fomos criados por Deus, então, aqui o texto está a dizer aqui, Deus é santo, então também nós temos que ser santos. Temos que ser santos. Santos, no sentido de que devemos fugir a todo desejo de pecar. Devemos evitar cometer pecado. Devemos não cometer o pecado. Aqui está a dizer que aquele que nos chamou é santo, devemos ser santos. E o Tessalonicenses diz, Deus não nos chamou para cometer pecados. Deus não nos chamou para uma vida imunda. Deus nos chamou para uma vida de santificação. Vamos lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Vamos começar do 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, Deus nos chama a sermos santos, a vivermos de forma santa em toda a nossa maneira de viver. Aí está a questão. Por isso que no início disse que os atributos comunicáveis de Deus são a prova absoluta de que pertencemos a Deus. Deus é santo. Então, o seu povo também é santo. Deus é santo como Pai. O seu filho também é santo. Se alguém se diz ser filho de Deus, mas não vive na santificação, então não é filho de Deus. Não interessa se ora, não interessa se medita, não interessa se não sei lá mais quanto. Não interessa se quando dorme aqui fica lá uma Bíblia ou antes de dormir um Salmo 23. Não interessa. Aqui o texto está a dizer que se alguém praticamente vive em santificação, não pertence a Deus. Ou seja, se alguém não procura fugir o pecado dia após dia, se alguém não combate contra o pecado no seu interior, então essa pessoa não pertence a Deus. Não tem aí relativismo. Não tem aí relativismo. Não, o mais importante é que eu não faço mal às pessoas, não sei lá nem quanto. O mais importante é que eu não bruxo, eu não mato, não sei lá nem quanto. Não tem nada a ver. Não vive em santificação, então não pertence a Deus. Porque hoje muita gente o que faz, seleciona alguns pecados. Os pecados selecionados, deixa. Tem mais outra lista de selecionados. Aqueles pecados selecionados não deixa. Então, o que acontece? Uma lista deixou, outra lista não deixou. Então, como ele tem feito muito esforço, tem se dedicado para não cometer alguns pecados, mesmo havendo outros pecados que ele comete, ele diz, eu vou em santificação. O que é santificação? Não é fugir de pecado. Eu, quando tenho desejo de mentir, eu quando tenho desejo de quê? Não faço. Mas outros pecados ele se entrega. Então essa pessoa não pertence a Deus. Porque a santificação não é que a pessoa vai começar a fugir alguns pecados. Não. A santificação é que a pessoa vai fugir tudo quanto é pecado. Então, se você, alguns pecados foges, outros pecados não foges, isso não é santificação. Isso não é santificação. Isso não é santificação. Mesmo lá no Mateus 7, quando diz que alguns serão decepcionados no último dia, eles as coisas que começam a falar, Deus, eu fiz milagre, Deus, eu preguei, eu profetizei. Jesus vai lá, para nunca vos conhecer, vocês cometem a iniquidade. Então isso mostra-nos claramente que é possível pregar, evangelizar, tirar demônio, outras coisas, mas a pessoa não abandonou o pecado. Por isso que eu estou a dizer que a questão é ser santo. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, vocês que não viveram em santidade, vocês que não estavam a fugir do pecado. Ou vocês só estavam a fugir do pecado que vocês não gostavam. E uma pessoa assim, pessoa aqui, por exemplo, eu você não vai me tentar com cigarro. Nunca fumei na minha vida. Eu nunca fumei na minha vida, você vai me tentar com cigarro. Não conheço o que é fumar. Beber, eu mesmo beber, até sabor de cerveja, isso eu aqui na Santa Ceia. Não conheço mais nenhum outro sabor de cerveja. Você vai vir assim, você é bom de beber. Epa, a menina como? A menina lá naquela que vou te pagar lá umas. Não, isso para mim, assim, eu nunca bebi, nunca fumei. E é nesse aspecto que uns
como já quase que nunca tiveram inclinação em alguns pecados, eles naturalmente também quase que não praticam aqueles pecados, porque já, mesmo sendo ímpios, eles nunca estavam muito focados em alguns tipos de pecado. Mas tem os pecados, tem os pecados que também me tentam. Tem os pecados que eu também me sinto, que também me atraem, ou seja, são pecados que eu estou praticamente com, estou que é a cair, estou praticamente a procurar um termo, estou suscetível a cair. Então, daí que eu digo que Deus nos chama a abandonar todos os pecados, porque Deus é o padrão, Deus é que estabeleceu o que é e o que não é pecado, o que devemos deixar e o que não devemos deixar. Aí diz para nos abster, para nos abstermos da prostituição. Outros textos vão falar outros tipos de pecado. Outros tipos de pecado são muitos e muitos e muitos pecados. Então, falamos sobre o amor de Deus. Quem não ama, não pertence a Deus. Falamos sobre a justiça de Deus. Quem não é justo nas suas ações, tanto para com os irmãos, tanto para com os ímpios, não é irmão. Estamos a falar de santidade. Quem não é santo, não é irmão. Vamos falar de um outro atributo. Quem não for, não é irmão. Por isso que eu disse que são esses atributos que definem quem é e quem não é. E é necessário colocar isso na mente. E o Hebreus fala aqui: sem santificação ninguém verá a Deus. É lógico, no céu só vai pessoa que fez concerto com Deus. No céu só vai pessoa que pertence a Deus. Então quem não vive em santificação pertence a Deus? Não. Se não pertence a Deus, vai ao céu fazer quê? Se o céu é para algumas pessoas, é para as pessoas que fizeram concerto com Deus. Não vive em santificação, não fez concerto com Deus. É lógico que morre, vai ao inferno. Como aqui alguns já tenho muita preguiça de ler. É preciso mesmo ler. Vamos abrir Hebreus. Vamos lá em Hebreus para alguns verem o que está escrito. Porque uns, a fé não vem pelo ouvir, vem pelo ler. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem mesmo santificação, ninguém vai ver o Senhor. E para terminar, vamos só aqui em 1 João 5. Tem algo interessante. 1 de João 5. 1 de João 5, versículo 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. A parte que eu quero pegar é: quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Isso é perigoso, irmão. Quer dizer que os homens, com base nesse texto, todo homem que não crer em Deus está a fazer de Deus um mentiroso. Todo homem que não crer em Deus, todo homem que não crer no testemunho de Deus para com seu Filho, todo homem que não crer em Jesus Cristo está a falar, por outras palavras, que Deus é mentiroso. E é algo pesado. É algo pesado. Aqui o texto não está a dizer que as pessoas vão dizer mesmo que Deus é mentiroso. Não. Aqui o texto está a dizer que as pessoas vão dizer que Deus é mentiroso em função de um comportamento. Qual comportamento? Não crer em Deus. Então, irmãos,
Se eu continuar, serão as minhas palavras. Amém, irmãos? Sim. Acho que podemos orar.